Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no caminho que... Um pouquinho aqui. Boa noite, companheiros. É sempre um momento feliz voltar à casa onde a gente começou. E hoje nós vamos falar sobre um tema cotidiano nosso, sobre as nossas palavras, sobre como ouvimos, como falamos, como reagimos às palavras que nos circundam, que entram pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, que são sugestionadas ao nosso pensamento. Existe um livro chamado Mensagem da Água, que foi baseado nas pesquisas de um japonês chamado Masaru Emoto, que estudou a água por muitos anos e publicou fotografias sobre os cristais congelados dessas águas. O senhor Masaru Emoto, ele diz que sua pesquisa ela baseia-se não nas ciências naturais, mas sim nas ciências culturais. A sua pesquisa ela não foi feita só com a água, mas também com arroz. No entanto, para o objetivo do nosso estudo de hoje, falaremos um pouquinho sobre a pesquisa dele relativamente à água e o que essa pesquisa sugere. E quando nós falamos em sugestão, é porque existem aqueles que vão de encontro, que são opositores à pesquisa do senhor Masaru Emoto, que são contra e dizem que há no seu processo, na sua metodologia de trabalho, falhas. No entanto, para nós, espíritas, que entendemos o poder do pensamento, que entendemos como é importante quando nós colocamos emoção em determinada palavra, podemos considerar sugestivamente a pesquisa dele como um ramo, como um capítulo a ser estudado para o nosso aprimoramento. É interessante porque essa pesquisa dele, diferente do que eu já tinha ouvido, ela não foi feita com água comum. Porque se você pesquisar na internet, você vai achar a implicação que essa água tem no nosso organismo, visto que o nosso organismo ele é composto 70%, 70% a 80% de água. Eu já vi gente falando 70%, outros 80%, então vamos deixar nessa faixa. Então, como essa água ela se transformou no seu processo de pesquisa, alguns atribuem também uma transformação dessa água no nosso organismo quando nós somos expostos a essas palavras, mas isso não é algo comprovado pela pesquisa do Dr. Masaru Emoto. O que foi comprovado foi o seguinte, que ele utilizou-se de água límpida, da fonte, tirada diretamente das cachoeiras, e que por um processo que demoraria muito tempo para a gente explicar, ele congelava essa água, colocava ela no microscópio e observava aqueles cristais de gelo por determinado período, que eles iam descongelando, né, gente? E fazia fotografias daqueles cristais. A água tirada da fonte, analisada, quando congelada sem nenhum tipo de palavra ou de experimento sendo feito, já era observado que ela fazia cristais belíssimos, com fractais merecedores de ser uma obra de arte, que deveria estar no Louvre, de tão belíssimos que eram, e diferentes. No entanto, ele submeteu, através dessa pesquisa, a palavras, a músicas, a sentimentos. Como ele fazia isso? Ele recolhia, ele não, os seus assistentes recolhiam 100 ml de água da fonte pura e colocavam em pequenas lâminas de vidro cerca de
1 ml de cada água daquela e colocavam para congelar. Ou melhor, antes essas águas elas eram expostas a palavras. Palavras como amor, como ódio. Frases que diziam, eu vou matar você. Frases que diziam, eu amo você, quero o seu bem. E por aí vai. Depois congelava essa água e retirava. E o que ele observou foi que a água reagia às palavras. Bom, uma das coisas que nós podemos considerar é que quando nós verbalizamos uma palavra, a nossa mente instintivamente procura o sentimento associado a ela. Se eu falo amor e falo para alguém que eu amo, eu falo de amor com o sentimento que eu tenho na minha memória afetiva. Então, quando eu falo amor, mesmo que seja para essa mesa, eu carrego essa palavra das emanações da minha alma, do meu ser. Quando eu falo em ódio, também busco na minha memória afetiva fatos que desencadearam vibrações e sentimentos que em mim eu descreveria como ódio, mesmo que eu não saiba o que é o ódio. Porque, sinceramente, se algum de nós nos analisarmos, já sentimos verdadeiro ódio? Os espíritos benfeitores dizem que nós não sabemos ainda o que é o amor. No entanto, pergunte a um casal apaixonado se eles sabem o que é amor. E eles vão dizer que sim. Eles vão dizer que o objeto do amor dele é o ser amado. Pergunte a uma mãe que acabou de ter um filho. Na maioria das vezes, porque hoje nós temos outras situações, mas na maioria das vezes o que a gente ouve aquela mãe dizer é que ama profundamente o seu filho, que não há amor maior. Ou seja, não há amor maior que ela tenha sentido, que ela tenha experimentado. Então imaginamos assim, que na pesquisa feita pelo Dr. Massaro, que quando ele colocou aquelas pequenas gotículas de água expostas a uma palavra, elas receberam a vibração daquela pessoa. Aquela pessoa as envolveu e conseguiu-se então a materialidade daquele sentimento que refletiu naquela água, transformou aquele objeto. Não é isso que a gente aprende no Espiritismo? Nós aprendemos que o nosso sentimento, que a nossa intenção, que ele consegue abraçar as pessoas que estão ao nosso redor, que o nosso pensamento é muito mais do que algo que passa na nossa cabeça e fica aqui fechadinho, mas que ele está criando ondas de ressonância magnética. Temos aí a física quântica nos explicar isso. E que quando eu falo algo, emito uma palavra carregada de um sentimento, eu emito e essa ressonância volta para mim imediatamente. Bonito isso, né? Então, quando a gente ouve o Jailton cantar, as palavras que ele vai falando na música ressoam em nós, a gente emite e volta para nós instantaneamente. É por isso que muita gente aqui sente um ambiente de alegria e de felicidade. Todas as pessoas procuram manter, e isso não é hipocrisia, é o esforço que se faz em manter um diálogo ameno, tranquilo, propício. É aquela transformação que Allan Kardec diz indicar que somos espíritas. Estamos controlando as nossas más inclinações. Se viemos aqui afobados, tristes, cansados, preocupados, tentamos nos aquietar no ambiente. Sermos envolvidos pela psicosfera, pelas palavras das pessoas que estão conduzindo, pela oração inicial. E assim começamos todos a vibrar. E há um retorno dessas energias para nós, acalmando o nosso estado de espírito, nos consolando e tranquilizando.
Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 9, diz que as palavras do Cristo são de vida eterna. Por quê? Porque consagram a verdade, constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. E aí, companheiros, nós vamos fazer uma vírgula, porque nós citamos internet, e nós entramos agora no campo do Evangelho estudado à luz da doutrina espírita. Mas nós hoje estamos assoberbados de informações. Nós encontramos pessoas falando a favor do Evangelho e contra o Evangelho. Nós encontramos pessoas falando a favor da paz e contra a paz. Nós ouvimos pessoas falando, na fala escrita, manifestada, de coisas que acreditam, que elas juram que é verdade, que tentam te convencer que é verdade, mas nem sempre nós devemos dar ouvidos a essas coisas. Então, Marcelo hoje falou no início sobre a oração, e nós devemos ter um cuidado muito grande com todas as verdades, ou supostas verdades, que estão caindo diante de nós através de todos esses meios de comunicação. Eu leio tudo. Tudo. Eu assisto quase tudo. Mas eu retenho muito pouco. Porque para nós, cristãos, sim, nós somos espíritas cristãos, porque seguimos o Cristo, porque tentamos ser aqueles trabalhadores da última hora na sua seara, são as palavras dele que consagram a verdade. Nada que fugir da verdade do Cristo, que não puder ser acrescentado como conhecimento para a felicidade do ser humano, se isso me desperta não uma felicidade, mas o temor, chateação, preocupação, devem ser descartados por nós. Ou pelo menos devemos fazer como codificador. Colocar na prateleira da observação. Para que nós possamos ver mais tarde se existe comprovação daquilo que está sendo veiculado. Mateus, em seu Evangelho, capítulo 9, versículo 13, fala que Jesus emitiu a seguinte frase: pois não vim chamar justos, mas pecadores. Somos todos nós, os que erram. O nosso mundo ainda é formado por seres que precisam da pedagogia celeste do Cristo. Estamos em aprendizado, logo erramos. É bom isso, né? Porque todo educador, professor, sabe que o erro faz parte do aprendizado. Não existe aprendizado sem erro. Então, errar faz parte do nosso processo. Nós erramos. Nós estamos o tempo inteiro construindo o nosso aprendizado através do erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, também chamada de lei da evolução. Não é só no campo físico, é no campo moral, conceitual que nós estamos construindo isso. Mas nós não podemos esquecer do valor da palavra no processo da comunicação e do relacionamento humano. Ainda que o exemplo arraste, a palavra em si é neutra. Ela está sempre sujeita à intenção de quem a pronuncia, harmonizar ou degradar. É força poderosa, porque plasma as ideias transmitidas pelo pensamento. Então, provavelmente, se o doutor Massaro tiver, eu não vou falar tivesse, vou falar tiver, porque ele pode ter hoje, o conhecimento da importância da emoção agregada à palavra, ele poderia falar amor. E talvez aquela molécula de água transmitisse algo diferente. Ou ele poderia falar ódio.
E talvez aquela molécula de água se transformasse em algo diferente. Mas para nós é muito difícil pensar em algo que nós não atribuamos à palavra. Esse seria um passo além na sua pesquisa. Se ele entender o valor do que se diz. Então, todos nós, a todo momento, precisamos lembrar do valor que as nossas palavras têm. Via de regra hoje, nas nossas comunicações rápidas, via WhatsApp, muitas vezes somos mal interpretados pelo que colocamos. E graças a Deus inventaram o áudio. Porque quando a coisa parecer esquisita, você pega o áudio e fala. Para a pessoa ver o tom da sua voz. Aquilo que você quis dizer. O que realmente você sentiu na hora em que você escreveu aquilo. Porque interpretação é uma coisa pessoal. Eu posso ler o seu bom dia com exclamação e pensar, nossa, a pessoa está entusiasmada hoje. Ou se eu tiver algum desentendimento com você, eu posso ler o seu bom dia e olha só a pessoa como é que está me dando bom dia. Bom dia! Já com a ironia própria. Porque nós carregamos um conceito acerca daquela pessoa. Então é muito importante que nós tenhamos em mente que a nossa comunicação ela está sendo aprimorada, mas que nós temos que tomar muito cuidado como ouvimos e como pensamos. Jesus nos chamou, nos convocou, é a palavra falada. As palavras da vida eterna simbolizam o evangelho de Jesus, legado abençoado, que aponta diretrizes seguras que devem nortear o nosso aprendizado nessa escala evolutiva. Então devemos prestar atenção no que Jesus fala. Emmanuel, em Seara dos Médiuns, sobre palavra, diz que o verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura, da escrita. Olha. Então, o verbo é aquilo que a tua inteligência, você, ser individual, dotado de livre-arbítrio, plasma. Ele é um fio de inspiração para os outros que te seguem. Ele é o óleo do teu trabalho. Ele reflete aquilo que você faz para a sua melhora e melhora daqueles que estão ao seu redor. Ele deve ser a base da tua escrita, daquilo que você coloca e que pode ser visualizado por muitos, da tua declaração pública daquilo que você é. Momento importante da gente falar sobre isso, e principalmente com os nossos jovens, que hoje tem 500 mídias sociais. Eu conheço 3, mas o povo aí conhece outras. Porque a gente usa Facebook, eu não tenho mais conta no Twitter, mas tenho Twitter, eu achei que estava morto, o povo está lá no Twitter. Tenho Instagram, que é só com foto. Tem o WhatsApp, olha quanta coisa para dar conta. Para você manifestar a sua ideia. Para você manifestar a sua mensagem. É uma confissão pública, botou na internet, é público. Você não pode mais pedir que não se coloque, a não ser que você não divulgue. Se você divulgar na sua conta, torna-se público. E aí você pode apagar, meu querido. Mas se alguém printou, se alguém copiou, aquilo percorre. Uma palavra errada, equivocada, pode gerar muitos conflitos. Pode gerar muitos problemas. Nós temos visto isso. Nós temos visto propagandas tristes serem excluídas porque induziram as pessoas a pensamentos completamente errôneos e equivocados. Temos visto declarações na mídia perturbadoras. Pessoas que não param para refletir no que estão falando e o público que está sendo falado. E aí nós temos visto essas pessoas serem achincalhadas
pela maioria. Porque decretaram publicamente o óleo do trabalho. Então, hoje em dia, apesar de nós ainda termos a bênção do corpo físico, a nos esconder dos outros, né? Porque, graças a Deus, vocês não sabem o que eu estou pensando e eu não sei o que vocês estão pensando. Nós sentimos a psicosfera, mas, de fato, não sei o que passa na cabeça de vocês. De fato, não sei qual é a impressão que, de repente, a roupa, o cabelo, a voz estão causando em vocês. Quando tiramos a roupagem física, tudo isso fica exposto. Nós não sentimos mais com o coração, sentimos com o corpo inteiro. A angústia não fica mais centralizada. A visão não está mais centralizada. A audição não está mais centralizada. Todo o meu ser pensa, sente e vê. Então, apesar de nós aqui encarnados ainda termos essa bênção, nós estamos nos manifestando tanto que estamos deixando exposto aquilo que nós somos. Sem tomar cuidado, sem refletir. Continuamos dizendo que temos o nosso livre-arbítrio, mas não estamos medindo a consequência das nossas influências sobre os outros. Porque nós influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós influenciamos nossos filhos, nós podemos influenciar nossos netos, nossos alunos, nossos sobrinhos, os colegas que estão ao nosso redor. Às vezes, tudo que a pessoa quer é uma opinião que corrobore o erro dela. E se ela ouve isso de alguém, ela pega aquilo como verdade e vai vida fora feliz. Porque encontrou um par. Encontrou um cúmplice. Para que possa ficar tranquilo quanto à besteira que fez, ou quanto que está sentindo de equivocado. Nós temos que tomar cuidado. A palavra é vigoroso fio da sugestão. Continua Emmanuel. Então eu sugestiono, eu influencio as pessoas que estão ao meu redor, com as palavras que eu digo. Eu posso colocar elas, tirar elas de um padrão vibratório baixo, da tristeza, da melancolia. Posso tentar transformar elas, ou eu posso colocá-las mais para baixo ainda. Então, a nossa proposta é sempre, e se é com Cristo, não colocar uma pessoa numa situação pior do que ela se encontra. Em vários trechos da obra de André Luiz, quando os benfeitores espirituais precisam conversar com os irmãos recém-desencarnados, com ele mesmo, que precisam entender o processo pelo qual passaram, eles aguardam o momento certo. O momento em que o espírito está preparado para ouvir aquilo. Quem joga as verdades escancaradamente na face uns dos outros são os irmãos que estão ainda equivocados, desorganizados no umbral. Esses eles falam o que querem, acusam. Não queriam saber se André Luiz entendia ou não o processo pelo qual ele estava passando. Você é suicida, você é suicida. Imagina, a pessoa desencarna sabendo que estava canceroso e de repente alguém me chamar de suicida. Quem de nós acreditaria? Quem de nós imaginaria isso? Agora, os benfeitores não faltaram com a verdade a André Luiz. No momento propício, quando André indaga por que aqueles irmãos acusavam ele disso, fala que aquilo era um absurdo, o irmão prontamente faz ele entender a verdade do processo em que ele se encontrava. Então, nós não devemos faltar com a verdade, mas podemos medir o peso da nossa verdade na vida dos outros. E é difícil, né, gente? Eu sei que para vocês deve ser fácil, mas para mim é um cadinho difícil. Eu sou uma pessoa meio complexa. Estou aprendendo. Doutrina espírita é boa, ajuda bastante a gente.
Mas a gente sabe que é difícil. Porque às vezes tudo que a gente queria falar para a pessoa, umas verdades. Mas se isso não vai ajudar o meu irmão, por que eu devo fazer? Se isso vai piorar o ambiente, por que eu devo fazer isso? Então é a nossa obrigação, porque lembremos, tudo que eu emito retorna primeiro para mim, como vibração. Eu recebo o primeiro impacto daquilo que eu falo para o outro, não é o outro. Se eu falo palavras de amor, eu recebo imediatamente o amor reverberando no meu ser. Mas se eu falo palavras de ódio, de irritação, eu sou a primeira a recebê-lo. E quando a gente se acostuma com um ambiente de paz, a gente se sente muito mal quando está num ambiente de briga. Já sentiram isso? A gente não quer mais viver nesse ambiente. A gente já conhece o gostinho de estar em harmonia. A gente já sabe como é bom a gente ter amizades ao nosso lado. E a gente paga o preço alto, porque para o orgulhoso, para o vaidoso, para o egoísta é um preço alto se calar, não expor a sua verdade. E é por isso que a gente fala lá no início, a única palavra que tem a verdade é a de Jesus Cristo. A nossa verdade é mutável, a dele não. Porque ele já vê o Pai face a face. Ele já sabe o que nós ainda desconhecemos. Ele já sabe o amor verdadeiro. Nós ainda desconhecemos. Nós temos vislumbres do amor. O amor pelo nosso filho, o amor por um ser querido, pelos nossos amigos. Mas o amor verdadeiro a gente não sabe, porque a gente não se deixaria imolar para exemplificar. E ele deixou. Ele se deixou. Então nós temos muito a conquistar ainda. Por isso mesmo, segundo Emmanuel na página Palavras de Vida Eterna, se é importante saber como falas, é mais importante ainda saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Em Marcos, capítulo 1, versículo 20, também é uma frase de Jesus que diz, e os chamou imediatamente. E Emmanuel começa a página dizendo, ouçamos. Todos nós que lemos o Evangelho, ao ler essa página, estamos sendo alertados, ouçamos. Não nos cabe mais somente reagir, precisamos agir. Conhecem essa página antiga, nos primórdios da internet? Você age ou reage? Conhecem? Ela dizia de um senhor que todo dia ia a uma banca de jornal. E essa banca de jornal, ela tinha um homem muito mal-humorado. E a ele o seu amigo. E todo dia, ele com alegria falava, bom dia, como está o senhor? E o homem dava um bom dia quando dava entre os dentes e entregava o jornal para ele. Depois de uma semana, o seu amigo, observando aquilo, perguntou, mas por que você continua tratando com tanto carinho, falando com tanto carinho com aquele homem? Ele mal te dá bom dia, ele está sempre de cara amarrada. E o amigo respondeu, porque ele não manda em mim. Eu sou uma pessoa educada e feliz. Eu acordo todo dia bem. E eu não vou deixar que ele mande no meu humor. Se ele quer permanecer no mau humor dele, eu ainda posso tentar influenciá-lo. Mas ele não vai mandar em mim. E quando a gente fala isso para os jovens, eles levam um susto, ficam olhando para a gente assim, ó. Porque o que eles não suportam é saber que são mandados. E estão o tempo inteiro sendo mandados pelo humor dos outros.
Estão o tempo inteiro sendo influenciados. É fácil mudar o humor de um jovem. Poucos são maduros. Porque naquela conturbação de hormônios é difícil. Então, se alguém grita, eu vou gritar também. Se alguém falar alto, eu vou falar também. Se alguém me desafiar, agora vai ver com quem está desafiando. Infelizmente, quando a gente fala em jovens até de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Tem uns que são assim também. Porque não levam desaforo para casa. Porque não gostam de ser cutucados. E a vida? A vida, quando a gente descobre que a paz é valiosa, vale a pena a gente pagar esse preço. Vale a pena a ironia que a gente recebe. Vale a pena o desrespeito. Porque você pensa, aquilo ecoa e você fala, não, isso não me pertence mais. Eu não posso mais deixar que alguém mande na minha alegria, no meu amor, na minha educação. Eu tenho que tentar me controlar. De novo, eu sei que é difícil. Ninguém está falando aqui de coisa fácil. Isso vai ser matéria fácil lá no mundo de regeneração. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então a gente ou está na prova ou está na expiação. Se você sente vontade de se controlar com muita intensidade, você está na prova, meu querido. Então, tira 10 com louvor. Mostrando que você não reage mais às pessoas. Elas não mandam mais em você. Quem manda em mim sou eu. E na proposta do ser que eu quero para o meu futuro. Eu quero ser um ser melhor. Acho lindo aquelas pessoas que chegam perto de nós e a gente fala, nossa, essa pessoa traz uma vibração tão boa. O abraço dessa pessoa, a alegria, essa pessoa está sempre rindo. Vocês conhecem gente assim, não conhecem? Meu sonho de consumo. Porque a gente tenta, mas a gente ainda está na tentativa. E essas pessoas são assim naturalmente. Não é que a vida delas não tenha problemas, porque afinal elas estão no mundo aqui junto conosco. Para elas não tem empecilho. São irmãos que servem como exemplo para nós e dizem lá, ó, é possível. É possível ser feliz, é possível estar sempre com um sorriso no rosto, é possível estar em trabalho, mesmo com todos os problemas que a gente tem. É possível. Se é possível para elas, é possível para nós, porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Saímos todos da mesma origem. E temos o mesmo destino, a única fatalidade do ser humano. Chegaremos a ser felizes, anjos. Então vale a pena o sacrifício. Vale a pena porque isso modifica pelo menos o seu ambiente, a sua psicosfera, o seu entorno. E depois que você conseguir a primeira vez, é igual quando você vê aquele aluno que sempre tirou nota baixa em matemática e tira a primeira nota azul. Ele falou 500 vezes para você que odeia matemática. Quando ele tira o primeiro 5, ele fala, tá vendo? Tirei. É incalculável a alegria dele. Você vê isso. Porque a gente tende a desdenhar das coisas que a gente acha que não é capaz de fazer. A gente acha que não é capaz, isso não serve para mim não, e não gosto. Mas se você consegue... E a gente sabe que nesse caminho evolutivo, para alcançar essas potencialidades angelicais, a gente vai ter que percorrer todos esses caminhos. O do amadurecimento moral e do amadurecimento intelectual também. Então, matemática, física quântica, e nós vamos saber tudo na ponta da língua.
mesmo que agora nós não saibamos. Mas nós vamos precisar percorrer essas etapas e esses caminhos. Não sei de que forma, não sei como, isso é com Jesus, a gente vai seguindo, fazendo o nosso melhor aonde nós estamos. É, pois, medida de prudência, jamais descuidar da palavra na nossa conduta, mesmo posicionados como aprendizes do Evangelho. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. É estudar Jesus Cristo. Estudar o Evangelho. Espírita estuda muito o Evangelho. E não é só o Evangelho segundo o Espiritismo, não, como o pessoal fala. A gente estuda muito. Porque tem o Evangelho segundo o Espiritismo, existem obras vinculadas ao Evangelho que foram publicadas na parceria Emmanuel e Chico Xavier. E uma frasezinha, meus amigos, eles discorrem umas 2, 3 páginas, mostrando a nossa ainda ignorância quanto àqueles assuntos. Nós estudamos. E quanto mais estudamos, mais compreendemos por que é valoroso o nosso poder de autocontrole. Quando a gente se controla, nós estamos conseguindo levar esse exemplo para os outros. Mas é difícil, porque a nossa verdade e essa verdade cristã ficam em conflito o tempo inteiro. Muitas vezes nós não percebemos que nós estudamos o Evangelho, mas as nossas atitudes não refletem o Evangelho. E eu preciso voltar a um assunto que sempre que eu faço uma palestra, eu volto a ele. Porque eu acho o momento... Não é complicado o que eu quero falar. É um momento, assim, melindroso, capcioso. Todos nós queremos uma mudança de sociedade, não é verdade? Todos nós. Todos nós achamos que existe, que está na hora da gente mudar todo esse sistema que está demonstrando cada vez mais corrupção, ignorância, egoísmo. Não é verdade? Mas se nós formos pegar o nosso modelo e guia, que é Jesus, segundo fala o Livro dos Espíritos, qual seria a atitude do Cristo num momento como esse? Quantas coisas da vida social... Jesus, ao ser interrogado, falou assim sobre os impostos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temos feito isso? Aí nós começamos a entrar numa questão muito complicada, porque a gente fala, mas isso tem que ser mudado, Fernanda. Você não percebe como as leis elas estão sendo feitas para que nós sejamos prejudicados? Estou. Eu não sou nenhuma analfabeta política, a gente vê. Mas quem é o nosso exemplo norteador? Jesus Cristo. Vocês conseguem ver Jesus Cristo levantando a mão e falando assim: companheiros, vamos à luta? Alguém aqui consegue ver isso? Eu só me lembro dele se virando para Pedro e falando: Pedro, embainha a tua espada. Ser cristão não é fácil. Ele ensinava de uma outra maneira. Ele ensinava de uma outra forma. Um grande discípulo de Jesus que não era cristão foi Mahatma Gandhi. Libertou a Índia da colonização inglesa sem empunhar nenhuma arma.
As pessoas o seguiam pelo seu exemplo de paz. Mas nós continuamos acreditando na luta. Publicamos sobre luta, falamos sobre luta, sobre reivindicação de direitos, sobre isso, sobre aquilo. Mas não nos envolvemos muitas vezes das formas e nas vias que devemos nos envolver. Me desculpem. Eu sei que parece um assunto que não é cristão, mas é. É profundamente cristão. E não, para nós, o Evangelho não é o ópio da sociedade. Para nós, o Evangelho é fonte de verdade eterna, porque nós sabemos que somos seres imortais. Essa vida e esse momento, nesse corpo, nesse período, nesse ano, tem um propósito na sua vida existencial. Se queremos mudar alguma coisa, façamos de tudo para que ela mude. Façamos toda a construção com base nas orientações cristãs de reformulação da sociedade, com respeito aos princípios dos outros, com respeito às opiniões dos outros, mesmo que eles não tenham respeito pelas nossas, mesmo que eles não tenham o nosso compromisso. Mas é preciso que nós tenhamos cuidado com a nossa efetiva participação nesse momento da sociedade, porque são momentos de cuidado. São momentos de transição, onde as guerras querem explodir. Lembremos-nos de André Luiz falando que a Terra, isso é a época de André Luiz, tem uns 70 anos atrás, em que ele começou nos seus primeiros livros, ele fala que a Terra ela é envolta por uma psicosfera negra, oriunda do pensamento dos seus habitantes. O plasma, a matéria mental, originária de nós, que pensamos, temos raiva, xingamos. E quando vemos, embarcamos nessa situação. E estamos fazendo coro com aqueles que fazem também. E aplaudimos. A doutrina espírita vem libertar o nosso pensamento. Vem libertar dessas amarras. Vem libertar desse sentimento que a gente tem de raiva contra o outro, colocando no outro a culpa pelo que nós passamos. Não, esse é o momento pedagógico da minha existência. Eu posso contribuir e devo contribuir de forma positiva, mas sem me distanciar das palavras do Cristo, porque Ele é o meu modelo e guia. Ele é o nosso modelo e guia. E como Pedro, que fraqueja, nós também temos que embainhar nossa espada. Porque se nós deceparmos a orelha do nosso irmão, Jesus vai lá e vai curar. E vai ficar em nós o retorno daquela atitude que nós cometemos contra. Porque Jesus é bom com todo mundo, não é só com quem supostamente está certo. Aquela pessoa que você está muito chateada, Jesus ama profundamente ele. Porque, como disse aqui Marcos, ou melhor, Mateus, ele veio chamar não os justos, mas os pecadores. Então, quando alguém erra, quando alguém comete uma injustiça, aquele político que você vibra o tempo inteiro contra, gente, as pessoas estão desejando a morte dos outros nas mídias sociais. A morte não é a prisão, não é a justiça, não é a correção, é a morte, vocês já viram? A morte. Quando aquela pessoa que você mais odeia, que é o ícone da tua raiva, Jesus mandou os seus melhores guardiões ao lado dele. Porque ele ainda crê que aquela pessoa pode se modificar. Ele crê até o fim.
Você tem certeza disso, Fernanda? Absoluta. Nós repetimos essa frase quando a gente tem um amor nosso doente. Enquanto a vida há esperança, não é assim que a gente fala? Por que enquanto há vida e não há o trabalho da pessoa naquele cargo, não há esperança? Para Jesus sempre há. Então nós estamos num momento muito melindroso, companheiros. Aquilo que nós não pudermos cooperar efetivamente para a construção no bem, deveremos pelo menos colaborar para a não multiplicação daquelas frases de ódio, de raiva, de aniquilamento do ser humano. E a gente ouve isso de todos os lados, que parece que dá uma coisa nas pessoas, elas estão sendo arrastadas. Elas estão sendo arrastadas por essas opiniões nefastas, que são opiniões de morte. Nós somos assim? Nós, essas pessoas calmas e lindas que sentamos aqui no Trabalhadores de Jesus, todo domingo às 6 horas da noite. Eu não quero mais ser assim. Veja, eu não quero mais, porque eu também sou uma pecadora, uma equivocada, que de vez em quando é complicado a gente não ir no arrastamento. É um arrastamento, né? De emoções. Precisamos pensar nisso. Ih, caramba. Opa, é o tempo que eu tenho para passar aqui. Isso. A face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Mestre silencioso. Graças a Deus, ele não aparece na nossa frente para dizer, de novo, Fernanda. Porque todo mundo, algumas pessoas de vez em quando ficam pensando, puxa, não vejo meu mentor. Queria tanto ver meu mentor. Quero não. Chico não podia sair 1 milímetro fora do planejado, que Emmanuel aparecia para ele e falava, mas de novo, você está reclamando muito, vamos para a periferia ajudar os outros. Emmanuel nunca foi cúmplice da tristeza de Chico, quando ele reclamava das ingratidões que ele recebia, porque sabia que aquilo era um momento pedagógico da existência dele. E para nós, Chico foi um anjo. Mas Chico era danado, gente, também. Ele argumentava. E Emmanuel devia ver o que ele estava pensando na hora. Então ele não podia ajudá-lo se ele falasse, é verdade, Chico, como você sofre. Que absurdo. Tantos livros psicografados e esse povo vem aqui, ainda exige você ficar aqui na mesa. Eu não tive o prazer de conhecer Chico Xavier, nem de ir visitá-lo. Não tive. Mas eu tive uma amiga que foi, e ela disse que quando foi, ela viu aquela fila imensa de pessoas que iam até ele, só para tocar. E ele beijava a mão de todas as pessoas. As pessoas beijavam a mão dele, ele beijava a mão das pessoas. E ela disse que viu o lábio dele sangrando, velhinho já, sangrando. Ela falou, não vou fazer isso. Isso é um absurdo. O senhor daquela idade. Ela, Fernanda, quando eu vi, eu já estava na fila. Ele já tinha beijado a minha mão. Vocês já pararam para pensar no que é isso? Na doutrina espírita, fala os companheiros tarefeiros mediúnicos. A gente tem algumas metodologias na prática mediúnica. A gente tem um tempo certo de trabalho mediúnico. Chico chegava à tarde e ficava até as 2 horas da manhã. Entre reunião, psicografias, psicografia de livro. Divaldo Franco relata que certa vez ele foi à Europa e estava muito doente, resfriado. Foi fazer uma palestra, mas ele tinha que no final da noite, de cada noite, o compromisso com Joana de Ângeles de sentar
porque ele estava fazendo um livro com ela, outro livro da série psicológica. E depois desse trabalho todo que ele tinha feito de palestra, Joana chega dentro do quarto e ele fala: você não está vendo que eu estou doente? Estou quase morrendo aqui, não tenho como fazer isso. Ele: o que tem? Eu estou morta e estou aqui trabalhando, vamos trabalhar. Mentor é assim. Porque ele sabe que depois a gente vai falar assim: obrigado, meu irmão, porque você não me deixou esmorecer. Então, graças a Deus, eu não vejo meu mentor. Porque eu acho que se eu visse, ele ia me puxar muito a orelha. Porque Jesus é um mestre silencioso, e ele é tão bom com a gente que ele se mantém no silêncio. Mas a nossa consciência não nos deixará escapar. Para terminar, companheiros, o espírito Humberto de Campos, irmão X, diz o seguinte: Jesus indicou a estrada e seguiu-a, pregou a fé e viveu-a, induziu discípulos e companheiros à coragem e demonstrou-a em si mesmo, difundiu a lição do amor, entregando-se amorosamente a cada um, expôs a necessidade do sacrifício pessoal e sacrificou-se, exaltou a beleza do verbo dar e deu sem recompensa, engrandeceu a confiança no Pai e foi fiel até o fim. Sejamos, meus amigos, fiéis a Jesus Cristo na nossa proposta de crescimento. Muita paz.